Imagina acordar um dia, abrir o celular e ver a manchete: STF julga tema 1209. Aposentadoria especial dos vigilantes em jogo. Em poucos cliques dos ministros, anos de trabalho em periculosidade podem virar um direito garantido, ou um caminho muito mais difícil até o INSS aceitar sua aposentadoria. É por isso que todo vigilante precisa ficar em alerta, entender o que é o tema 1209, como ele conversa com o INSS e o que pode mudar no seu futuro de aposentado. Hoje, o tema 1209 está pautado no STF para ser julgado em fevereiro de 2026, em sessão virtual do plenário. A descrição oficial diz que o Supremo vai decidir se o vigilante, que comprova exposição à atividade nociva com risco à integridade física, tem direito à aposentadoria especial pelo INSS, considerando o artigo 201, parágrafo 1º, da Constituição e as mudanças da reforma da Previdência de 2019. Em outras palavras, o STF vai dizer se a periculosidade do vigilante continua sendo motivo para tempo especial e aposentadoria especial, antes e depois da reforma. Esse julgamento vem em cima de uma base importante já construída no STJ, o tema 1131. Em 2020, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que é possível reconhecer a especialidade da atividade de vigilante, mesmo após as normas de 1995 e 1997, com ou sem o uso de arma de fogo, desde que haja prova da efetiva periculosidade. A tese afirma que a atividade pode ser especial em qualquer período, desde que se comprove exposição permanente, não ocasional nem intermitente, a risco que coloque em perigo a integridade física, por meio de PPP, laudos e, em alguns casos, até pela própria descrição das tarefas e porte de arma. Na prática, graças ao tema 1131, muitos vigilantes conseguiram reconhecer tempo especial mesmo em períodos recentes, inclusive sem arma, desde que o PPP indique vigilância de pessoas e patrimônio em áreas de risco e que os laudos confirmem a periculosidade. O INSS, porém, nunca aceitou essa tese com facilidade. Em muitos casos, a autarquia continuou negando pedidos com base em interpretação restritiva e recorrendo até chegar ao STF. O tema 1209 nasce justamente desse conflito. De um lado, STJ dizendo que vigilante é atividade especial se houver prova da periculosidade. De outro, o INSS e a reforma da Previdência tentando limitar esse reconhecimento após 2019. Enquanto isso, as regras da aposentadoria especial para quem é vigilante em 2025-2026 já são mais duras do que eram antes da reforma. Hoje, para ter aposentadoria especial como vigilante, em regra é preciso 25 anos de atividade especial, somando vigilância e outros períodos de risco, comprovação da periculosidade com documentos e, depois da EC 103/2019, cumprir idade mínima de 60 anos para atividades de 25 anos ou atingir 86 pontos. Idade mais tempo de contribuição, desde que dentro desses pontos haja, no mínimo, 25 anos de atividade especial. Além disso, o cálculo do benefício, em regra, passou a seguir a fórmula de 60% da média de 100% das contribuições, com acréscimo de 2% por ano que exceder 20 anos de contribuição, o que reduz bastante o valor em comparação com a regra antiga. O que o tema 1209 coloca em jogo, então? 3 perguntas centrais. Primeiro, o vigilante ainda pode ter o tempo de trabalho reconhecido como especial apenas com base na periculosidade, risco de morte, violência, mesmo quando não há agentes químicos, físicos ou biológicos clássicos. Segundo,
Esse reconhecimento vale só para períodos antes da reforma de 2019 ou também para períodos depois dela. Terceiro, a decisão vale só para vigilantes ou pode se estender para outras atividades perigosas, como eletricidade em alta tensão e trabalho com inflamáveis. O próprio enunciado do tema e textos técnicos destacam que o debate constitucional vai além da categoria, discutindo a periculosidade como fator de aposentadoria especial. Os materiais de análise destacam alguns cenários possíveis para esse julgamento. Em um cenário positivo, o STF confirma a linha do STJ. Reconhece que a periculosidade do vigilante, comprovada com PPP e laudos, é suficiente para caracterizar atividade especial, antes e depois da reforma da Previdência. Nesse caso, o INSS seria obrigado a aplicar essa lógica, e o vigilante que tem boa documentação poderia continuar buscando aposentadoria especial ou conversão de tempo especial em comum para períodos anteriores a 2019, com muito mais segurança jurídica. Num cenário intermediário, o STF pode reconhecer a periculosidade, mas limitar seu alcance no tempo. Por exemplo, admitir que o risco à integridade física vale como critério de atividade especial só até a data da reforma, de 13/11/2019, e exigir que para períodos posteriores haja lei complementar específica detalhando quais atividades perigosas terão aposentadoria especial. Isso protegeria, em parte, quem já trabalhou até 2019, mas deixaria mais incerto o futuro para quem está começando ou ainda tem muitos anos de vigilância pela frente. Num cenário negativo, o STF pode acolher a visão mais restritiva de que, com a reforma, a Constituição passou a exigir outro tipo de base para a aposentadoria especial, não admitindo mais, sozinha, a periculosidade como fator especial. Nesse caso, a simples condição de vigilante, mesmo armados e claramente expostos a risco, deixaria de ser suficiente para gerar tempo especial, salvo se alguma outra lei complementar, como o PLP 42/2023, vier a disciplinar isso de maneira favorável. Esse tipo de decisão poderia endurecer muito a concessão futura de aposentadorias especiais por risco de morte. E o que isso significa para o seu dia a dia com o INSS? Significa que, hoje, muitos processos de vigilantes estão suspensos ou caminhando lentamente, aguardando o que o STF vai decidir. Significa também que, sem o tema 1209 definido, o INSS tende a manter uma postura defensiva, negando vários pedidos quando o PPP não está claríssimo na periculosidade ou quando o tempo é muito recente, pós-reforma. Já decisões atualizadas lembram que o vigilante precisa ter 25 anos de atividade especial, PPP e laudos bem feitos, idade mínima ou pontuação exigida, e toda a documentação organizada antes de entrar com o pedido. Sem isso, mesmo em um cenário favorável, o INSS continua tendo munição para negar. Agora, essa é a parte do vídeo em que você entra na conversa. Comenta aqui embaixo quantos anos você já tem como vigilante, armado, desarmado, de transporte de valores, escolta ou patrimonial. Qual é a sua idade hoje e se já pediu ou pensa em pedir aposentadoria especial. Conta também se o INSS já negou seu pedido, dizendo que periculosidade não vale, depois de 2019, ou se seu processo foi suspenso aguardando o tema 1209. E coloca de qual estado você fala, para a gente ver como a situação está na prática em cada região do Brasil. Em paralelo ao tema 1209, o PLP 42/2023, em discussão na Câmara e no Congresso Nacional, tenta melhorar as regras da aposentadoria especial para várias categorias, incluindo os vigilantes. Textos de sindicatos explicam que o projeto busca reduzir idades mínimas
para quem trabalha em atividade especial, organizar de forma mais clara as regras de cálculo e reforçar a proteção de quem atua em ambiente insalubre ou perigoso. Mas esses mesmos textos alertam: mesmo que o PETES avance, o que o STF decidir no tema 1209 vai influenciar diretamente se a periculosidade do vigilante será, ou não, respeitada como fundamento constitucional para a aposentadoria especial. Enquanto a decisão não vem, o que o vigilante pode fazer na prática para se preparar? Alguns passos aparecem com frequência nos guias especializados. Garantir, em cada emprego, o PTPP completo e correto, com descrição real das suas atividades, vigilância armada, segurança de valores, proteção de pessoas, etc. Conferir se o PPP indica a periculosidade como fator de risco e se existe laudo técnico, LTCAT, compatível. Evitar perder documentos de vínculos antigos, porque eles podem ser decisivos para fechar os 25 anos. Acompanhar as notícias oficiais sobre o tema 1209, inclusive a data já marcada de julgamento em fevereiro de 2026, para saber se depois da decisão vale a pena revisar um benefício ou insistir em um pedido negado. Se este roteiro te ajudou a entender por que os vigilantes precisam estar em alerta com o tema 1209 e como essa decisão pode mudar o jeito que o INSS olha para a sua aposentadoria especial, compartilha este vídeo nos grupos da categoria, com colegas de posto e com a família. Deixa nos comentários o que você espera que o STF decida, se a periculosidade deve continuar contando como tempo especial, e se você já se sente preparado em termos de documentos e planejamento. E para não perder nenhum capítulo dessa história, tema 1209, PLP 42 e outras mudanças nos direitos dos vigilantes, se inscreva no canal, curta o vídeo e participa ativamente. Informação bem usada é o melhor colete à prova de injustiça na hora de buscar sua aposentadoria.